ter um bom dia assim, bem culto para vocês, porque eu acabei de cantar com essa linda voz, né? Que eu canto pra caramba, vocês viram aí, né? A cantora assim de gabarito primeiro nível, né? Devia estar na orquestra sinfônica, né? Na orquestra de vozes, né? Deveria estar lá. Deveria, nossa, a orquestra está perdendo esta voz. Acabei de cantar para vocês La Marsellesa, ou Marseillaise, que nada mais é que o hino, né, da Revolução da França. É lógico que a professora não cantou, ela fez uma brincadeira, né, tentou fazer uma mini dublagem, né, nem é uma mini dublagem, mas para tentar chamar vocês para esse sentimento que estava ocorrendo lá na França. A França, ela está passando por uma revolução. Quem lembra quanto tempo vai durar a Revolução Francesa? 10 anos. Uma década de revolução. Já pararam para pensar que uma década de revolução é uma década de gente brigando por direitos e pelo lema da revolução, que eu não vou falar porque eu quero que vocês lembrem desse lema, porque eu vou entrar no lema de qualquer forma, né? Mas eu gostaria que vocês se lembrassem, que vocês me contassem sobre o lema da revolução daqui a pouco. Vamos tentar entender agora um pouquinho o cenário político da França. Agora que a revolução já estourou, que o rei foi captado e a rainha também, suas cabeças foram cortadas na guilhotina e agora não temos mais monarquia na França. Foi instaurada a república na França, né? E aí nós vamos ter agora três representações políticas que os franceses vão ter em seu nome. Vamos lá, são eles: jacobinos, gerondinos e a galera da planície. Professora, complica não, professora, eu estava começando a ficar muito difícil isso. Não é difícil se vocês gravarem uma coisinha muito importante que eu vou ensinar para vocês agora. Quem eram essas pessoas? Quais eram seus interesses? Que parte da população da França eles compunham? Vamos lá. Jacobinos eram trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes, era a população mais pobre da França. Era a galera que estava passando fome. Os jacobinos vão representar essa turma aqui, entendeu? Os jacobinos vão lutar por essa turma aqui. E essa turma aqui tinha interesse que os jacobinos lutassem por eles. Por quê? Porque os jacobinos, eles defendiam o seguinte ideal: liberdade. Chegamos no primeiro lema da Revolução. Liberdade. Professora, liberdade que eles estavam presos? Não. Eles não estavam presos em celas, mas eles estavam presos dentro de um sistema ainda muito absolutista, em que o rei queria mandar em tudo, em que o rei queria centralizar o poder ali no seu governo. E não dava abertura para que outros políticos pudessem vir auxiliar o rei. Só que nós vimos que no início da Revolução, a primeira coisa que acontece, eles tentam, né, eles que eu digo, os políticos da época, influenciados pelos ideais do iluminismo, pelas ideias e pelos filósofos iluministas, vão virar para o rei e falar assim: olha, Vossa Majestade, com todo respeito que eles faziam isso, Vossa Majestade, o senhor tem que ser mais amigo do povo, o senhor precisa ouvir mais o seu povo, porque o seu povo paga imposto. Lembra lá daquela porcentagem que eu mostrei para vocês numa animação? Que 98% da França, ou seja, praticamente a França inteira, trabalhava como punho terceiro estado e pagava imposto para quem? Para o primeiro e para o segundo, que era o clero e a nobreza. E o rei estava ali, no primeiro ou no segundo estado, estava no segundo estado. O primeiro pertencia ao clero e a nobreza, o clero.
O rei, sendo nobre, ele não vai querer pagar imposto e ele vai convocar uma Assembleia Nacional, né, o rei Luís XVI, antes dele morrer, ele convoca essa Assembleia e aí o que vai acontecer nessa Assembleia? As pessoas lá reunidas, os jacobinos, os gerondinos e a planície, vão tentar decidir quem vai pagar imposto agora também. É proposto que o primeiro e o segundo estado paguem imposto. Aí os jacobinos vão falar, isso aí, o terceiro estado agora vai ter, né, a sua dignidade restabelecida, não é só a gente que paga imposto, não, agora os reis vão pagar, no caso os reis não pagavam imposto, mas os nobres vão pagar impostos também. Só que os nobres e o clero ficam tão aborrecidos, tão chateados e com tanta raiva, que eles vão colocar mais impostos em cima do terceiro estado, lá embaixo. E aí o terceiro estado fica com muita raiva, sai para as ruas e começa a revolução. Lembra que eu falei que eles tomam a Bastilha? Eles invadem a Bastilha. A Bastilha era o símbolo absolutista da França, onde os reis, os monarcas mandavam prender todo mundo que era contrário ao sistema absolutista. Tudo que o rei dizia, falasse, ou se dissesse, falasse, e alguém não concordasse, ia para a Bastilha. Ele falava, jogue na Bastilha, né? Leve para o calabouço, para a torre, prenda lá na torre, né? Joga na Bastilha. Era assim que acontecia, tá? E aí o rei agora não tem mais essa autonomia absolutista, agora ele tem um conselheiro, ele precisa ter alguém que o auxilie na política, só que ele ainda quer manter o governo, ele ainda quer manter o poder ali na mão dele. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai dizer assim, o povo está pedindo direitos, o povo está pedindo mais liberdade, a Bastilha foi invadida, aí ele está lá, né, no castelo, preocupado, né, lá no Palácio de Versalhes, que era a moradia do rei e da rainha Maria Antonieta, e ele vai falar assim, olha, nós vamos resistir. Só que não adiantou, quando ele vê que a coisa fica feia e que o povo estava prestes a invadir o palácio, ele tenta fugir com a Maria Antonieta, só que eles são pegos, como eu já falei, e são decapitados. Os gerondinos eram compostos pela alta burguesia, banqueiros e grandes comerciantes. Era a galera do cash, dinheiro, sabe? Era o povo que tinha grana, que não fazia o comércio girar, mas assim, lucrava com aquele comércio que o terceiro estado fazia girar. Então, era essa galera aqui. Os jacobinos defendiam o ideal de liberdade. Os gerondinos, eles vão defender o direito da posse da terra, que as terras continuassem privadas, que aquele pedaço de terra não fosse dividido com outras camadas da população. E que camadas eram essas? Com os jacobinos. Então, a briga entre jacobinos e gerondinos vai ser por poder e por terra, por propriedade. Por quê? Os gerondinos, por serem a alta burguesia, eles compravam títulos. Então, tinha título de duque, duquesa e por aí adiante. Eles eram banqueiros, então eles tinham como emprestar dinheiro e cobrar juros para quem eles emprestavam. E também eram compostos por grandes comerciantes, então eram grandes empresários da época, entendeu? Então essa galera aqui tinha o quê? Se eles eram da alta burguesia, tinha lá banqueiros e grandes comerciantes, essa turma tinha terra, casas, palácios, propriedades muito grandes, latifúndios que a gente costuma falar, né? Propriedades de terra muito grande. E isso era um problema, porque enquanto eles tinham muito, os outros não tinham quase nada ou não tinham nada mesmo, 0, né? Que é o caso dos jacobinos. E aí os jacobinos vão começar a questionar o ideal só da liberdade. A gente é livre, mas a gente não tem terra, a gente não tem onde plantar, a gente não tem como produzir.
Por que que isso é feito assim na França, se nós temos aí os ideais da Revolução? Porque os ideais da Revolução Francesa já estavam na mente do povo. Aqueles 98% que pagavam imposto já estava com a liberdade na cabeça e a igualdade. Eles queriam ser iguais perante a lei, aqui, ó, iguais aos girondinos. E aí, a briga entre jacobinos e girondinos vai ser uma treta das bravas, porque quem tem terra não quer dividir, tá? E aí os jacobinos vão começar a pressionar para que os girondinos pudessem fazer suas concessões. O que é fazer concessões? Doar algumas terras, entendeu? E aí o que vai acontecer aqui? Não vai rolar não, gente, não vai rolar não. A briga vai ser feia. Não bastasse o rei ter sido decapitado, mas a rainha. Agora não tem mais rei, tem uma república na França. Não bastasse tudo isso, agora nós temos jacobinos e girondinos brigando. A briga continua, né? E aí agora nós vamos tentar entender o que mais que os girondinos defendiam. Porque os jacobinos nós já entendemos, eles defendiam ideais de liberdade, eles queriam mais liberdade, liberdade de pagar imposto, liberdade de poder ter um negócio mais rentável, de poder competir com alguém que ganhava muito dinheiro, que no caso estava aqui, os girondinos, né? E eles não tinham isso, então eles queriam essa liberdade, essa autonomia, né? Para poder trabalhar na França e também ter o seu lugar ao sol, ser alguém, ser um burguês rico. Né? Vamos tentar entender o que mais que os girondinos defendiam além de posse da terra, porque a terra era deles, né, gente? E aí, como é que faz? Quem tem muito não quer dividir, e quem não tem nada quer ter, quer possuir. E aí, como é que fica? É igual dois irmãos brigando ali pelo espaço do quarto. Não estava dando muito certo. Vamos tentar entender mais um pouquinho. Além de defenderem ali a posse da terra, eles vão defender a posse das terras deles, tá? Eles vão defender também as limitações dos avanços sociais. Cada vez que um jacobino avançava um pouquinho, conquistava algo dentro da sociedade, algum direito, os girondinos vinham e intervinham. Falava, não vai continuar não, porque é jacobino. É população pobre, tem que continuar trabalhando pra gente aqui, ó. Nós não vamos mais aceitar que fique de igual para igual. Só que aí vai entrar o terceiro lema da Revolução, que é a igualdade, que tanto se pregava dentro lá das assembleias. Tanto jacobinos, quanto girondinos, quanto a planície, que eu vou falar para vocês, defendiam a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Só que na prática, gente, isso não funcionava. No discurso era lindo, mas na prática não funcionava. E aí os girondinos vão defender que não se deve deixar que os avanços sociais das outras classes, como as que os jacobinos defendiam, fosse para frente. Tinha que limitar eles ali, deixá-los ali só com um pouquinho, né? E aí isso não deu muito certo também não, né? Deu mais motivo ainda para os jacobinos continuarem batendo de frente com os girondinos. Agora nós vamos ver o que a planície falava, o que eles defendiam, qual era a deles, porque parece que eles estão de boa aqui, né? Tipo assim, estão ali observando a briga entre os outros dois, é como se fosse o irmão mais velho, o irmão mais novo, do meio e o mais novo, né? Aí o mais novo só está observando o mais velho do meio brigar. Era mais ou menos isso, tá? E aí a planície vai ser da seguinte forma. Os jacobinos e os girondinos foram dois grupos políticos que surgiram durante a Revolução Francesa, mais especificamente durante a Convenção Nacional.
e tiveram grande destaque após a execução do rei Luís XVI, assumindo o poder em diferentes períodos. Foi a partir desses grupos políticos, durante a Revolução, que surgiram as classificações direita e esquerda. Os jacobinos liberais radicais sentavam-se à esquerda no parlamento, e os girondinos conservadores à direita. Os jacobinos representavam a pequena burguesia, como médicos, advogados, lojistas e funcionários públicos. Seus principais ideais eram o voto universal, a participação popular na revolução, um governo central forte e o uso da violência para combater os contrários à revolução. Esse grupo esteve no poder durante o período do terror, que ficou conhecido assim devido às execuções violentas de seus opositores políticos, principalmente girondinos e monarquistas. Os girondinos representavam a alta e média burguesia, banqueiros, donos de indústrias e comerciantes. Seus principais ideais eram o direito à propriedade privada, o voto censitário, a não participação popular na revolução, a instalação de uma monarquia constitucional na França e contrariar o radicalismo dos jacobinos. Os girondinos estiveram no poder logo após o período do terror, durante o governo conhecido como o Diretório. Esse período ficou marcado pela defesa dos interesses da alta burguesia francesa.